boa noite, vamos se chegando. Como vocês estão? Mais uma vez aqui a gente dando continuidade ao nosso workshop gratuito Consciência App Bioenergética. E hoje teremos convidados especiais aí fazendo parte da nossa aula. Além do Dr. Denerval, teremos também a Shirlene Lavigne fazendo aqui também, prestando também seu conhecimento aqui pra gente. E daqui a pouquinho eu vou chamar mais pessoas, mas antes disso eu vou pedir, como eu sempre faço, cliquem aqui nessa setinha aqui embaixo, tá vendo? Onde vocês podem convidar mais pessoas aí que lhes seguem para fazer parte aqui do nosso encontro, do nosso workshop, beleza? Antes de mais nada, eu vou começar aqui meio que apresentando, né, para quem não conhece, o Dr. Denerval, que vai segurar aqui a batuta, né, que vai dar aqui a graça do seu conhecimento pra gente. Ele é um biomédico, né, e ele é nutricionista também. E a Shirlene, ela é bióloga, né, especialista em biologia molecular e biotecnologia. Então hoje vai ser muito legal o bate-papo. A gente vai falar sobre nutrigenética e polimorfismos adaptativos, sobre nutrigenômica e bioativos alimentares, sobre intolerâncias e interferentes nas adaptações genéticas, alergias, intolerâncias alimentares. Me digam se vocês estão me ouvindo, por sinal aí, se a música está muito alta, se a música está baixa. Eu vou baixar um pouquinho aqui, né? E vai falar também sobre estudo de casos e vai dar sempre as recomendações que o Dr. Denerval sempre dá, as recomendações para a gente aqui. E convidem mais pessoas, tipo o que eu vou estar fazendo agora aqui, enquanto vocês também vão estar fazendo isso, beleza? Vai estar clicando aqui nesse aviãozinho, nessa setinha aqui, e começando a convidar mais pessoas. E para quem não me conhece, eu sou Alex Cobb, sou hipnoterapeuta, treinador comportamental, psicoterapeuta, e tô aqui trazendo essas informações para vocês. Na verdade, essas informações, esse workshop está sendo um bônus do nosso circuito de aulas Conexões Científicas, onde eu estou trazendo várias terapias e fazendo as relações científicas, que muitas vezes essas terapias, como a próxima que a gente vai ter agora, a gente vai falar sobre medicina tradicional chinesa. Eu vou trazer algumas relações com a ciência moderna, beleza? Com o Yang, falando do Qi ou do Qi, esse fluido energético, sobre os meridianos. E vai ser bem interessante porque também eu vou passar uma prática da massagem Tuiná, que é uma massagem baseada nos pontos de acupuntura. Pode dizer que é acupuntura com as mãos. E vai ter, como eu disse, vai ter prática, então vocês vão aprender também. Eu vou ensinar alguns pontos específicos para vocês se automassagearem. Já convidei aqui algumas pessoas. E vou aproveitar agora aqui para vir no WhatsApp para convidar mais pessoas ainda. Eu vou pedir para que vocês façam a mesma coisa, beleza? Basta vocês chegarem no WhatsApp, ó, e clicar exatamente o que está aí no meu Instagram, né? Que é a minha hashtag, né, Alex Cobbs Oficial, e todo mundo vai poder assistir essa live aqui. Já estou convidando aqui algumas pessoas para dizer que a live está no ar. E vamos que vamos. Já já eu chamo aqui o Dr. Denerval. E chamarei também a Shirlene. Já já vamos começar, pessoal. Isso, vamos chegando mais pessoas aí. Aproveita quem tá chegando, clica aqui nessa setinha, clica nesse aviãozinho e convida mais pessoas. Grande James tá chegando aí, deixa eu ver quem é que tá chegando aqui, ó. César Probike, seja bem-vindo. James, Elias, grande Elias, seja bem-vindo.
Renata já está na área também. De Jesus também está na área. Nath Paixão, Nath Santana, duas Naths aqui entraram. Ana Karine, Larissa, Marcelo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso workshop Consciência App Bioenergética, liderada pelo grande Dr. Denerval. Aqui, esse brinde aqui, esse bônus que o Instituto Terapias Práticas está dando para vocês, trazendo esse conhecimento de ponta para vocês, um conhecimento de verdade e que dá para você trazer para seu estilo de vida, para você fazer uma mudança de estilo de vida, por sinal, começar a se ver com outros olhos, saber que esse corpo precisa de ser bem cuidado, essa mente precisa ser bem cuidada, e você entendendo como é que ele funciona dessa forma app bioenergética. É curioso que eu trago o conceito de psicobioenergética no meu trabalho, e agora a gente desenvolveu esse novo conceito de app bioenergética, onde também a gente está colocando bastante a epigenética nisso aí, e você vai ver o quanto é interessante essa abordagem, beleza? Boa noite, Ana Karine! Então, eu já vou aqui chamando, eu acho que o Dr. Denerval já está aqui na área. Deixa eu ver aqui que eu já vou convidar ele. E convidar também a Shirlene. Não sei se a Shirlene já está aqui, mas o Dr. Denerval já fez o convite. Olá, Alex. Salve, meu querido, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem? Boa Maravilha, noite a tudo em todos. paz. Pronto, maravilha. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Me estamos diz juntos. uma coisa, doutora Nerval. A Shirlene, ela já está online? Você falou com ela agora? Não falei com ela agora, nesse momento ainda não. Mas eu Ah, vou, certo. vou falar com ela, solicitar aqui. Pronto, é só passar meu link para ela. E no mais tudo Passei o tranquilo link aí. aí, né? Eu já passei o link, tudo tranquilo, graças a Deus. Deixa eu chamar ela. Eu tenho que o pessoal vai se chegando aí também. Eu tenho que o pessoal vai convidando mais pessoas também. Sim. O pessoal elogiou muito a live de ontem, a aula de ontem. O pessoal elogiou muito aqui, depois me chamou no privado. Maravilha, maravilha. Muito legal. Muito interessante. Pois A sua didática, a forma de explicar as coisas. O pessoal estava falando de uma forma simples de explicar as coisas e fica de muito melhor entendimento. Sim, é um termo um pouco complicado quando se fala em biologia e genética, se formos trabalhar detalhadamente uma aula convencional. Então, é um bate-papo mesmo que a gente vai ter que desenvolver para que as pessoas interajam. É aquilo que eu digo, a informação ela tem que ser compartilhada com quem precisa. E, normalmente, nem sempre é somente o profissional. É importante que o consumidor, o cliente, a pessoa possa entender o que é. E é isso que é a nossa missão. Nossa missão é deixar mais claro, mais prático esta interação. É isso aí. Ela já ok. A Shirlene entrou aqui, né? Bem-vinda, Shirlene. Boa noite. Boa noite. Bem-vinda, obrigado. Obrigado pela... Olá, Shirlene. Você já está vendo a imagem da Shirlene aí? Estou vendo. É curioso que aqui eu não estou vendo, olha só. Você está vendo ele? Sim, eu vejo. Tá vendo nós dois? Olha só, eu não estou te vendo, só estou te ouvindo, curioso. Deixa eu entrar aqui no Instagram pelo pelo computador aqui, para ver se eu me vejo, para ver se eu vejo você, Shirlene. Deixa eu ver aqui. Tá, tudo bem. Porque eu só estou vendo aqui o Dr. Denerval. Curioso, ao mesmo tempo esquisito. Peraí. Olha só, no computador eu tô vendo. Agora sim. Maravilha. Deixa eu dar uma improvisada aqui. Tudo bom, Shirlene? Eu estou ótimo. Tô falando seu nome certo, eu não tô falando seu nome certo? Certíssimo, Shirlene. Isso mesmo. Maravilha. Maravilha.
Eu só tô com um pequeno atraso aqui no computador, mas não tem problema não, dá pra gente conversar aqui, que aqui tá em tempo real aqui no celular, eu vou aqui adaptando, tá bom? Seja muito Ótimo. bem-vinda, Obrigada. professora Nerval. Vamos dar continuidade aqui ao workshop. Ontem foi muito legal, foi muito interessante, muito esclarecedor, e eu acredito que hoje vai ser mais ainda. Então, dá as boas-vindas à doutora Nerval, dá as boas-vindas a você também, Shirlene. Obrigada. Doutora Nerval, você já pode começar aí discorrendo e pode até apresentar a Shirlene para a gente e depois ela também se apresentar para nós, tá bom? Tá bom, obrigado. Boa noite a todos. Então, o próprio Alex já falou, eu sou biomédico nutricionista e no decorrer dos anos, que são quase 40 anos, eu vim do mundo da tricologia, ou seja, eu entrei na área de saúde por questões de querer oferecer um melhor desempenho nos atendimentos com relação à queda de cabelo. E acabou me conduzindo a essas duas estruturas na educação, e que a tendência desse conhecimento é acompanhar melhor as alterações. Então, o meu foco como nutricionista, como biomédico, está mais pautado nos conceitos de prevenção, porque quem quer ser tricologista não pode pensar em doença somente, tem que pensar muito em alteração. Então, trabalhar mais a prevenção do que a própria doença. Mas é importante também que conheça a doença para que, quando encontrar clientes com alguns problemas mais graves, possa conduzir. E eu fiquei muito feliz porque, nesse decorrer desse trabalho, acabei encontrando Shirlene há uns anos atrás, e nós já fizemos alguns trabalhos na área de genética, e agora, novamente, estamos retornando e começando um trabalho na área de exames específicos, porque o Brasil ainda está muito atrasado, está muito carente de algumas tecnologias, né? E muitos desses exames são feitos fora, e poucas empresas, às vezes, têm acesso a esse painel de opções laboratoriais. E a Shirlene vai trazer para a gente coisas boas nesse segmento, principalmente relacionada a 4 grandes problemas, que é a questão intestinal, né? Falar um pouco sobre essa questão da desbiose, ou seja, exames que possam mensurar a quantidade de micro-organismos que existem na flora intestinal, e também o procedimento de como pode ser melhorado isso. Ela vai explicar bem mais detalhado do que eu posso esclarecer. O outro ponto é a questão da reposição hormonal, que é uma coisa muito, muito nova, mas muito importante. Avaliar primeiramente, antes de fazer a indicação, a prescrição da reposição hormonal. Então, isso também atua muito bem. Outra é a questão do autismo, que tem o glifosato aí que está totalmente correlacionado, e a dosagem da contaminação, ou seja, das quantidades de glifosato é fundamental para entender isso. O outro é a questão metabólica, porque às vezes o organismo, você come tais produtos, tais alimentos, e esses alimentos, na realidade, vão ser quebrados para ser produzido novas moléculas, ou seja, formar novas substâncias que são fundamentais para a produção de energia do nosso corpo. Só que, às vezes, essas moléculas, elas não são metabolizadas. E isso pode ser dosado como ácidos orgânicos na urina. E ela vai falar um pouco disso também, como é que isso funciona, mais ou menos. É isso. Muita coisa. Então, gostaria de apresentá-la. E eu já fiz uma prévia, suas ordens. Maravilha. Antes da Shirlene se apresentar, eu queria só fazer um comentário aqui, porque algumas pessoas devem ficar curiosas, porque o meu trabalho basicamente é com hipnoterapia, com acupuntura, com massoterapia, e talvez as pessoas às vezes não entendam por que a gente está fazendo esse circuito de aulas, esse workshop aí, falando sobre esse assunto. Mas, pessoal, acredite, muitas vezes as pessoas chegam na clínica com
casos de depressão, com casos de crise de pânico, e muitas vezes, muitas vezes, isso consegue ter um equilíbrio muito maior quando a pessoa começa a prestar atenção ao que ela come, e faz muita diferença aí na vida dela, até com relação a, como vai falar até da disbiose, vocês vão ver o quanto o nosso intestino produz serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? Então, assim, entender melhor como isso funciona, é por isso que eu estou trazendo para vocês, porque tem relação sim, porque o corpo, a mente e as partes energéticas, a gente não pode separar, e é só para vocês entenderem porque eu estou trazendo esse assunto para vocês. Com a palavra agora, Shirlene. Obrigada, Alex. Obrigada, doutor Deneval, pelo convite. Para mim é uma honra participar dessa live aqui com vocês. Eu sou bióloga, né? Sou especialista em biologia molecular e atualmente sou representante do laboratório OrgoLab. A OrgoLab é uma empresa brasileira que presta serviços laboratoriais e atualmente representa 5 empresas americanas. E o objetivo da Orgo é trabalhar com esses testes que a gente considera especiais. Então, são testes que os profissionais, assim como o Derneval, conseguem implementar a medicina personalizada, né? A medicina olhando para o paciente individualmente para poder tratá-lo, né? Então, esse é o objetivo da Orgo, de trazer essas ferramentas, né? Para que seja possível implementar esses tratamentos individualizados nos pacientes. E foi o que o Dr. Deneval comentou. Dentro do nosso portfólio, existem 4 testes que o Dr. Deneval está implementando, tá aí estudando para poder ajudar os pacientes, que seria a metabolômica, né? Nós temos aí o OMX, que ele faz aí um mapeamento metabólico para verificar se existem disfunções nutricionais. Então, hoje, o que é convencional, né? O que é feito? O paciente chegou, o profissional, ele solicita um exame de sangue para verificar, né? Como é que está a questão vitamínica, por exemplo, né? Se existe uma deficiência ou não. E o sangue, né? O que é visto ali, na verdade, é uma metabolização parcial. Porque o que está ali não significa que o corpo vai utilizar aqueles nutrientes. Um teste metabolômico vai trazer essa informação para o Dr. Deneval muito mais completa, né? Então, um teste como esse vai verificar se existem essas disfunções nutricionais, né? Essas disfunções bioquímicas, vai mostrar para o Dr. Deneval como que está o metabolismo desse paciente e se houver realmente essas disfunções, ele vai conseguir corrigir, né? De uma forma individualizada para devolver esse equilíbrio metabólico. E quando o paciente tem um equilíbrio metabólico, isso possivelmente vai refletir em todas as áreas médicas. Então, esse é o AMX, que é o teste metabolômico. Nós temos... Não sei se foi a dela. Voltou, parece que deu uma travada aqui rapidinho, mas voltou. Parece que foi você mesmo, Daniel. Parece que deu uma travada para mim também, mas eu estava... Tá. Sim, pode ir. Temos o GIMAP também, que é um teste de microbiota gastrointestinal, que ele vai além do teste convencional de microbiota, ele faz aí uma procura, eu costumo, né, quando eu tenho que falar com o paciente, eu costumo dizer que o objetivo do GIMAP é fazer uma procura, né, uma varredura ali no sistema gastrointestinal para verificar o que possivelmente esteja provocando sintomas gastrointestinais. Então, ele vai detectar e quantificar micro-organismos patogênicos, oportunistas, tais como bactérias, vírus, protozoários, vermes. E ele também vê a parede intestinal com relação à absorção de nutrientes, sinalização do sistema imunológico. Então, ele também vai avaliar as bactérias que a gente considera benéficas, né, para ver essa permeabilidade aí dessa parede. E um ponto que é muito interessante, que ele também traz os marcadores de saúde intestinal, que muitas vezes é essencial para fechar ali o diagnóstico, que
para ver se entra ou não com uma enzima digestiva, se faz ou não uma colonoscopia, se tem uma sensibilidade ao glúten, né, se existe um processo inflamatório, e também ele vai ver resistência a antibiótico. Então, de IMAP aí é 4 testes e um único resultado. Imagina o quanto o paciente pode, né, ser beneficiado com um teste como esse. E o outro teste é o hormonal, que ele vai ver as vias metabólicas hormonais. Então, os hormônios é uma estrutura em gordura, né, que a gente chama de hidrofóbica, e ele precisa ser metabolizado para ser excretado pelo corpo, né? E como é que está sendo feito isso? Então, você pensa no paciente que faz uma suplementação hormonal. Será que ele tem metabolizado adequadamente isso? Né? Então, esse teste ele vai trazer essa informação ali para o Dr. Deneval conseguir proporcionar esse tratamento para o paciente. E o glifosato que o doutor comentou, né? Tá, tem tudo, tem, mas quanto? Quanto que o glifosato está nesse paciente, né? Nesse sistema metabólico do paciente, porque é intracelular também. Então, esse teste ele vai quantificar, vai ver quanto de glifosato tem esse paciente para poder tratá-lo. Então, todos esses testes, ele tende a agregar, né, na conduta do profissional e aumentar a assertividade aí do tratamento do paciente. É isso, né, doutor Deneval? Sim, com certeza. Obrigado. Foi um breve resumo de tudo isso, né? Mas é um pouco mais complexo que tudo. Né? Então é isso. Então vamos começar. Podemos começar então agora. Comecemos. Ok. Então vamos fazer um breve relato aqui das situações que a gente colocou, das 3 palavras chaves, que é a nutrigenética, nutrigenômica e metabolômica. Então, na realidade, ontem eu falei um pouco sobre genética, né? Onde eu comparei ali uma célula a uma ameixa. Aquela ameixa não seca. Então, quando a ameixa está seca, foi o que aconteceu. Ela perdeu água. Da mesma forma que aquela ameixa seca e encolhe, nós dizemos neste momento que houve uma crenação das células, ou seja, a célula crenada é uma célula que houve perca de substâncias. Então, nós temos boa parte dos problemas que acabam perdendo substâncias ou não formando substâncias para manter a célula ativa, a célula produtiva. Outro ponto que eu falei na genética foi a questão da replicação, transcrição e tradução. Então, tradução, a proteína é feita no citoplasma. E essa quantidade de proteína não serve somente também para energia, mas serve também para o citoesqueleto, ou seja, o esqueleto de sustentação da qualidade da célula. Então, quando uma célula, por exemplo, vamos falar de uma célula sanguínea, uma hemácia. Então, quando ela não está formada adequadamente, vamos supor na falciforme ou outra qualquer que seja anemia estrutural, você vai ter uma formação não no formato de um bote, porque a célula, a hemácia, é como se fosse um bote. No centro dela é uma lâmina muito fina, não é assim que é um bote? Ao redor desse bote nós temos como se fosse uma boia, como se fosse uma câmara de ar de um pneu, e o centro dela é fechada. A célula hemácia é a mesma coisa. Então, quando ela não está... Por que ela é assim? Tem que finalidade ser assim? E por que ela não tem material genético? Então, na Covid foi uma das coisas que questionaram muito, das questões. Por que a Covid agride tanto? É porque são os precursores da hemácia. Então, os pré-eritrócitos que são afetados. Então, aquele material morre antes de formar a hemácia. E por isso essa problemática da falta de ar. Porque se não tem hemoglobina, se não tem ferro, não vai ter essa estrutura respiratória equilibrada. Então, o que a hemácia ela tem esse formato? Ela tem esse formato exatamente para dar mais ângulo de absorção. Absorção de quê? De minerais, de vitaminas, de uma série de coisas que é importante para o processo
metabólico, mesmo sem ela ter o DNA, porque ela perdeu o DNA quando ela se transformou em célula adulta. Então, esse é um dos fatos que é importante entender na genética. Mas mesmo ela não tendo DNA para estar viva, não tendo material genético para estar viva ali, é importante ela ter isso como ponto principal, porque toda a formação pré-eritrócito, ou seja, até chegar a reticulócito, que é um nome dito, inclusive nos exames laboratoriais, poucos pedem o reticulócito. Às vezes pede só hemograma sem reticulócitos. Então, para avaliar qualquer anemia, nós não podemos deixar nunca de pedir hemograma, ferritina, transferrina, ferrocério e reticulócitos. Esses são pontos-chave. Por quê? Você precisa saber se o percentual de reticulócitos está alto demais ou se está baixo. Então, isso é genética. Por quê? Até o momento que ela se transforma em eritrócito, ela depende do DNA. Ela depende dessa estrutura, inclusive, para poder sobreviver. Então, a genética é isso. A genética é você entender esses processos fisiológicos na simplicidade. Não é importante você detalhar tudo. O importante é que entenda como é que funciona. Então, o que eu falei ontem? A epigenética. Ela vai interferir no processo da genética. Ou seja, lembra que eu falei no novelo de linha, que tinha lá compactado uma linha, que na própria linha tinha vários fios. Então, esse novelo, essa linha está lá na estrutura do DNA, compactado. Então, toda vez que o cérebro precisa de uma informação, ele manda informação através de substâncias chamadas neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão sinalizar a célula, e essa sinalização chega até o DNA, e o DNA lê aquela parte daquele código genético e produz e libera o registro, que é a transcrição, para a produção, ou seja, para a tradução no citoplasma. E aí a célula produz aquela energia. Então, se você, por exemplo, enfrentou um exemplo prático, você enfrentou um medo ou a necessidade de enfrentar, de brigar com alguém ou de enfrentar uma coisa. A primeira coisa que às vezes vem como reação é encolher essa área aqui, né, do rosto. Você fica meio com raiva, meio que dizendo assim, eu tô valente. Por que isso? Porque a área frontal já está provado que é a área que tem o maior índice do testosterona. Então, a descarga é maior hormonal nesse momento. Nesse momento também, as células começam a produzir mais energia, que é para você ou correr ou enfrentar. Então, esses são fatores emocionais que interferem, e externos, e que interferem no metabolismo. Então, da mesma forma como o Alex falou, não temos como desligar uma coisa da outra. Então, uma terapia, seja por cores, seja por métodos, seja por equipamentos, pelo que for, as terapias são todas muito bem-vindas. A medicina oriental é uma medicina muito, muito, muito completa, e hoje, cada dia que passa, os profissionais como Alex estão cada vez mais se dedicando, né, para que possa fazer essa interação. Então, quando eu falei naquele momento de epigenética, é exatamente o fator externo interferindo na produção da energia na área da célula. Então, foi esse breve resumo que falei ontem. E como eu falei agora no início, quando a célula perde água, ela crena, consequentemente, os processos dela vão ficar comprometidos. E aí, aquela pessoa que não bebe água vai ter uma probabilidade de ficar mais doente do que aquela que bebe água. Eu estou falando de um alimento simples, mas que ele é fundamental. Fundamental, com certeza. É uma coisa que eu indico para todos os meus clientes. Chegam lá, pode ser o que for. Eu tenho, ou diz que tem fobia, ou está com depressão, ou está com crise de pânico. Uma das perguntas que eu faço logo é se bebe água. Porque interfere no emocional. A pessoa às vezes não percebe o quanto interfere no emocional a água. E se é um alimento fundamental para a gente, se a gente não está ingerindo, vai estar interferindo no sistema como um todo. Não tem como. É corpo e mente mesmo, como a gente acabou de falar. Um pesquisador japonês
você pode encontrar aí, ele fez uma pesquisa muito grande, muito longa, né? Comparando a água. A água naquele ambiente onde as pessoas estavam chateadas, estavam zangados, o comportamento da molécula da água foi um formato. Naquele ambiente onde as pessoas estavam felizes, estavam bem, a molécula da água se comportou diferente. Então, é uma pesquisa real, não é mentira. A água, ela tem uma relação com a energia do meio. Sim, sim. Porque qualquer estrutura, porque o que diferencia a água do gelo é quase nada. Mas o que muda? É a distribuição, a conformação da molécula. Então, se ela muda na temperatura, é provável que ela muda nas outras energias. E aí, poucos estudos ainda estão aí sendo desenvolvidos, mas a água, ela é não só o nosso maior alimento, mas ela também interfere muito no nosso corpo como um todo. E a epigenética é exatamente isso. Ela tem estes fatores externos interferindo diretamente na célula. Hoje, por exemplo, muitos profissionais fazem o exame de sangue vivo. Você chega lá no consultório, aí o médico tira aquele sangue, coloca num microscópio e avalia as condições da hemácia. O que ele está avaliando ali? Está vendo, basicamente, se ela está cheia ou se ela está crenada, se ela está murcha. Porque se ela está cheia é porque ela está completa, ela está ideal. Se ela não está, é porque não tem substâncias. E já é um sinalizador. Funciona, depende de cada um, a interpretação de cada um. Então, assim, a tecnologia hoje, ela está aí para ser usada e existem várias formas de serem aplicadas, essas tecnologias. Então, essas 3 palavras que a gente vai discutir hoje, porque na verdade não é uma aula, aqui é um debate, é um diálogo, são assim novas, muito novas. Foi o meu TCC, inclusive, de nutrição, inclusive agora na revista Mais Educação foi publicado esse TCC, onde eu trabalhei a nutrigenética, a nutrigenômica e a tricologia. Também, em 2013, eu comparei microcitose e tricologia. Então, quer dizer, a minha área sempre foi essa área de energia e de alimento e de hematologia, sempre voltada para entendimento do fluxo sanguíneo no organismo. Então, a nutrigenética é uma área da genética que estuda basicamente, principalmente, a ação dos bioativos, sejam dos alimentos, sejam de outros produtos, que vão interferir tanto para o bem quanto para o mal. Então, a nutrigenética, ela se preocupa com isso, se preocupa em saber qual é o polimorfismo, qual é a adaptação daquele gene com relação àquele alimento, ou com relação àquela situação. E enquanto que a nutrigenômica estuda quais substâncias, ou seja, quais bioativos alimentares podem fazer o gene trabalhar corretamente ou podem atrapalhar o gene. Aí nós temos uma infinidade de bioativos que podem ser de origem vegetal, mineral, de diversas formas, e esses ativos, eles podem ser benéficos ou não. Quando nós consideramos benéficos, nós dizemos que são bioativos positivos, ou seja, bioativos adequados, ideais. Enquanto que, na maioria dos outros, nós podemos chamar aí, que inclusive a Shirlene vai poder falar um pouco dessa situação, que são os genotóxicos, ou seja, aquilo que tem uma toxicidade atuando sobre o gene, sobre o DNA. E aí vem os problemas, como nós temos vários problemas relacionados principalmente à depressão, nós temos Alzheimer, nós temos o próprio Parkinson, temos o autismo, que são todos ações, ou seja, todas interações que tenham uma relação direta com a condição nutricional do indivíduo, ou seja, na condição de exposição do indivíduo com o meio. Então, fazer uma pausa. Me tira só uma dúvida. Então, significa que vou assim, meio que pela estatística, pelo que eu tenho visto, né? Que tem aumentado muito os casos de Parkinson, de Alzheimer, de autismo também, né?
E será que isso tá muito relacionado com cada vez mais a nossa má alimentação? Vai estar piorando cada vez mais? Porque que tem aumentado muito os casos, né? Exato. Parece que, né? O grande problema, Alex, é uma coisa que não dá para você afirmar. E também não sou aqui eu a solução do problema. Porque existe uma situação no mundo que é grave, que é o aumento de gente. Então, é uma grande preocupação não morrer de fome. Então, os governos têm que se preocuparem com isso, não tem como fugir dessa situação. Então, para produzir tanto alimento, é difícil. O grande problema, na minha concepção, é que nós desprezamos o passado. E achamos que o alimento que está ao nosso lado não é alimento porque ninguém diz que é alimento. Eu nasci na roça, nasci no mato, como diz, no interior. E minha mãe fazia, um chama cariru, caruru, bredo, né? Então, existia lá no curral, nascia, quando chovia as primeiras chuvas, nascia o bredo, nascia uma língua de vaca. São alimentos naturais que existem na natureza, mas eles foram desprezados pela humanidade. Então, para a humanidade, o que é folha é alface, couve, rúcula. Aonde você já viu isso no mato? Isso não é um alimento natural. Isso é um alimento melhorado geneticamente, adaptado para o controle, para o cabresto. Então, assim, é muito complicado falar nisto. Temos um artigo, inclusive, que ele é base, eu vou até colocar agora no Instagram, que foi escrito com a doutora Flávia, na área de, inclusive a Alex conhece a doutora Flávia, na área de agroecologia. E a gente escreveu um artigo exatamente falando isto, as novas da agricultura. E dentre este trabalho está focado principalmente no glifosato e os efeitos do glifosato, como é que ele atua na nossa flora intestinal. Por quê? Se ele é capaz de matar uma planta de folha redonda, ou seja, que a maioria deles atuam assim, para evitar aquelas daninhas, aquelas ervas que vão prejudicar, que segundo diz que é daninhas, mas na realidade são ervas, ou seja, plantas naturais. A pergunta no ar, depois de tantas pesquisas, por exemplo, nesse artigo nosso, e como ficam os fungos que estão no nosso organismo, que trabalham a nosso favor, que tem um parentesco enorme com a planta. Então, se a via metabólica de uma planta vai ser bloqueada, será que a via metabólica do nosso fungo, que está trabalhando ao nosso favor lá na nossa flora, também não vai sofrer? E será se esse fungo, eu não estou nem falando de bactérias, que são parecidas também, e que às vezes usam as mesmas vias metabólicas. Então, ninguém disse quantos micro-organismos da biota podem ser afetados pelo glifosato. Então, assim, é uma realidade muito séria, muito complicada. Já atendi casos seríssimos de glifosato e realmente é uma realidade. Agora, não sou eu quem vou poder dizer que está errado, porque o povo precisa comer. Então, a minha sugestão é, se temos alimento natural, vamos buscar a natureza, vamos buscar os mais simples possíveis para poder sobreviver, não ficar no supermercado. Foi aquilo que a Alex falou ontem. Desembale menos, descasque mais. Não é isso, Alex? Exato. E como eu não tenho esse conhecimento aprofundado, como o doutor Nerval, então eu vou pelas coisas mais simples e que acaba, de uma certa forma, resolvendo também, né? Uma coisa que eu falo muito para as pessoas é que a gente, isso mesmo que você falou, essa necessidade que a gente está tendo de comer mais pela quantidade de gente que tem aumentado e tem que aumentar a produção de comida, o que está acontecendo é que está sendo vendido muita comida, mas pouco alimento. É uma coisa que eu falo muito, né? Comida vende muito, agora alimento vende pouco, né? Uma coisa é você comer, outra coisa é aquilo dali estar lhe alimentando de verdade. E assim, muito pouco o que a gente vê no mercado que tem vendido é realmente alimento. A maioria é apenas comida, algo saboroso, algo que vai agradar o paladar, que vai deixar de barriga cheia. Mas alimento, a questão nutricional,
praticamente não existe. Você tem que ficar catando milho no mercado para achar algo que tem um valor nutricional de verdade. Então, ainda nesse mesmo debate, nós temos o outro lado, que é, além dessa questão do defensivo agrícola, nós temos o outro lado, que é mais preocupante também. Nós temos aí uma série de artigos já mostrando, que são os conceitos de cis e de trans. Então, quando eu tenho uma molécula cis, eu vou ter os radicais, ou seja, a estrutura igual, ou seja, mesmo lado. Quando eu tenho ela trans, eu vou ter o inverso, eu vou ter ela para o outro lado. Lógico que a reação da molécula cis é mais calma, é mais tranquila, é mais própria para o metabolismo nosso. E quando você coloca trans, você cria um clima, cria uma estrutura bem diferenciada no metabolismo. Porque o conceito, quando você vai estudar lá, o conceito de molécula cis, de molécula trans, é outra situação. Então, quando você fala em transgênico, você mexeu exatamente nesse conceito de cis e de trans na molécula. E aí, se aquele animal não quer comer aquela molécula, aquela folha, aquele alimento, como disse aí, aquela comida, que não é alimento, por que nós temos que comer? Pois é. Se o inseto não quer... quando eu vejo assim, alguma folha assim, que tem gente que diz, mas essa folha está comida de bicho, essa que é a boa. Porque se a folha tem um cortezinho lá de um inseto, essa que é a folha que você deve comer. Aquela que está toda linda, maravilhosa, é o perigo. Porque o inseto ele tem uma certa inteligência. Então, se ele não quer comer aquela planta, é porque ela não é comestível. Ela é nociva. Mas nós somos obrigados a comer. Então, nós não sabemos ainda o que acontece, lógico, mas as pesquisas vêm mostrando aí os problemas que podem acontecer. Então, quanto mais natural a gente comer, melhor. Quanto menos química, como é que diz? Transformada, pior. Então, o processamento, ele afeta tanto na indústria quanto no desenvolvimento de novas comidas, né? Como diz o Alex. Então, a nutrigenética é estudar isso, estudar como é que esses polimorfismos acontecem. É numa noite que a gente vai falar isso, é numa semana, é 5 dias, e jamais. A Chile, ela sabe muito bem disso, que seria um ano só a especialização em genética é muito tempo, é muita coisa. Então, assim, a nutrigenética é muito ampla e ainda tem esse problema, porque você bate de frente com essa demanda mundial de comida. Então, para produzir algo em série, comercialmente, prático, porque ninguém quer ir no mato colher um alimento. Ninguém quer caçar um alimento. Porque caçar não se caça só animal. Por exemplo, existe uma raça, uma etnia, né? Uma etnia que vocês podem pesquisar, acho que eu sei que é na região da África, na região onde tem muita seca, que é a Hadza. E essa etnia, segundo as pesquisas, são 40 mil anos que essa etnia existe. E a reportagem feita pela BBC, que eu acompanhei muito esse trabalho deles, eles observaram que lá eles tinham, inclusive tem uma pesquisa que mostra que é o cocô mais estudado do mundo. É dessa raça, porque eles não têm o hábito de comer nada produzido pelo humano, pelo homem. Ele come o quê? Ele come raiz, sementes, folhas e animais. Infelizmente mas é a lei da natureza. Então eles comem zebra, comem até balduíno. Então, assim, é uma mistura de alimento, raiz, folha, semente e carne. E são saudáveis. Agora já existe algumas misturas. Existe o pai da nutrição, né, que fez um trabalho muito grande, muito bom. Ele coloca nos artigos dele lá em 39 que o alimento
estava provocando a cárie. Ele imaginava que a cárie era produzida, era provocada, acontecia em função do alimento. E, na realidade, ele não estava errado. Aí ele começou a ir para as tribos e pesquisar essas pessoas que não vinham na cidade grande comer alimentos processados e produzidos dentro de um conceito de linha de produção. E percebeu que nesse local não tinha nem cáries e nem tinha má formação e não tinha doenças crônicas nesses locais. Então o livro está bem tranquilo, eu posso disponibilizar para vocês depois. Não vamos aumentar muito esses depoimentos para não fugir tanto. Mas é importante muito legal, que a muito gente importante. possa estudar mais sobre essas coisas e aos poucos a gente vai ajustando tudo, ok? Então, O James fez uma pergunta aqui, ó. E esses alimentos ainda mantêm os mesmos percentuais de nutrientes de há 30 anos atrás? Ele fez essa pergunta interessante isso aqui. É interessante que nessas pesquisas a própria agricultura, ou seja, a própria, como é que diz? A própria agroecologia que trabalha aí diante de uma batalha grande que é considerar o meio, a terra e produzir o alimento. Então percebem nas pesquisas que tem aí é que a terra é quem está doente. Então aquela terra não oferece mais o alimento, ou seja, o nutriente adequado para o alimento. Um exemplo disto não sei se vocês já pesquisaram, mas está claro isso. Quando se produz uma aveia na terra de trigo, ela não coloca na embalagem free gluten, livre de glúten, não coloca. Porque a contaminação do glúten produzido pelo trigo vai para a terra e da terra vai para a aveia. E a aveia, naturalmente, ela não tem glúten, mas ela pega da contaminação daquela plantação que foi feita anteriormente. E com certeza o que ele colocou não é a mesma coisa, não é a mesma situação. Perfeito. Ok? Então, esse conceito de nutrigenética, ele é muito amplo, não dá para fazer um resumo tão rápido, mas esses são os toques que a gente tem que entender o quanto é importante pensar no natural, pensar naquilo que é comum, pensar numa planta natural. Eu, por exemplo, há uns 10 anos atrás, eu fui um dos primeiros a acreditar aqui na Bahia em Ora Pro Nobis. Quando eu trouxe Ora Pro Nobis para cá, achavam que era loucura. E, na realidade, hoje a Ora Pro Nobis é uma realidade, é um nutriente, é um alimento muito bom e fácil de se plantar em qualquer lugar, até apartamento se produz Ora Pro Nobis. Então, assim, eu não sou muito a favor, inclusive, quando fiz uma palestra lá em 2013, na Feira de Agricultura, essa palestra eu falei em alimentos exóticos e não convencionais, que é o chama de punk. Né? Punk. Eu sou contra essa ideia, porque era convencional. Quem deixou de ser convencional? Pois é. Foi exatamente. o homem que deixou de usar. Então, para mim, o que está acontecendo aí, na verdade, é um resgate, né? É um resgate, na verdade, o que está acontecendo. Exatamente. Então, ela não é não convencional, ela é convencional, era convencional, porque nós comíamos essas plantas. Tá? Então, é muito importante essa colocação dele. A nutrigenômica, só para a gente resumir mais as coisas, a nutrigenômica traz o quê? Traz a importância de termos os alimentos mais puros, mais naturais, com poucas transformações, ou seja, alimentos que são compatíveis, porque assim, os anos vão modificando tanto o indivíduo, a epigenética, como eu falei exatamente dessas questões, que vai de geração em geração, mas não quer dizer que você não possa mudar. Você pode mudar. Então, se sua família tem uma doença, não é obrigado que seu neto ou seu filho vai ter doença. Só é você começar a preparar,
transferir esse preparo, esse conhecimento para os filhos e os netos, e com certeza lá no bisneto, com certeza não vai ter mais efeito dessa doença. E talvez até você já vai ter um bom resultado cuidando corretamente. Eu estou completando 60, não tomo remédio e nem quero tomar. Espero que não. A questão é que a família faz o contrário, prepara a pessoa para que ela saiba que ela já é de uma família que é doente, aceite que lá para frente a família já não dura muito, já se ligue que você não vai durar tanto, porque a gente tem problema de coração, a família assim. Na verdade, prepara ao contrário, né? Prepara para a pessoa ficar doente, é o que acontece normalmente. Pois é, aí é onde entra a nutrigenômica. Porque é através da nutrigenômica que a gente vai ajustar e evitar que os polimorfismos, as reações, as mutações aconteçam. Tanto para câncer quanto para qualquer uma das doenças, podem ser trabalhadas com alimentos mais naturais, alimentos mais ditos saudáveis. E é isso que a gente tem como missão estabelecer para o público. E para fechar esse primeiro tópico, para que a gente avance, a metabolômica, na realidade, é o metabolismo. E quando inclusive o seu colega ontem falou sobre catabolismo, anabolismo, é importante entender, sim, que teoricamente nós estamos falando de catabolismo, é quebrar carboidrato, quebrar molécula grande, transformar em energia e guardar em ATP. Anabolismo é você pegar uma molécula pequena e formar molécula grande. Teoricamente é muito maravilhoso. Mas o importante não é isto. O importante é saber se os processos enzimáticos estão sendo feitos. E como é que a gente vai saber? Principalmente o quê? No hemograma eu posso saber se o metabolismo está mais ou menos adequado? Posso. Primeiro, por quê? Porque eu tenho um dado muito importante lá, que é o tamanho da hemácia. É o primeiro passo. Então, se eu tenho um VCM baixo, eu tenho uma hemácia pequena, que não vai ter hemoglobina suficiente dentro dela, e essa hemoglobina não vai carregar o gás carbônico suficiente. E aí, o que é que o corpo faz? É aquele efeito feedback. Você está com o corpo ácido, você coloca limão para ficar alcalino. Maravilha! O limão é alcalino. Nunca foi, nunca será. O limão nunca foi, nunca será alcalino. O que está acontecendo aí é o efeito feedback. Seu pâncreas está liberando mais substâncias alcalinas porque está sobrecarregado. Então, o que é que a medula óssea faz? Produz mais hemácia. Então, aquele indivíduo, aquela mulher, por exemplo, ou aquele homem que estaria, a mulher em torno de 4 milhões e 500, o homem em torno de 4 milhões e 800, agora vai explodir lá para 5 milhões e 700, 6 milhões de hemácia. O que vai acontecer? Dores na coluna, dores articulares enormes, e uma quantidade de hemácia absurda. Por quê? Porque o VCM está lá em 80, 79, 80, 81, 82, 83. Então, o tamanho da hemácia, aí você vê, mas minha hemoglobina está 14. Pouco importa. O que importa é saber a quantidade de hemácia está no padrão, que é, para a mulher, o correto é de 4.300 a 4.800. Para o homem, aí, da faixa de 4.500 a 5 milhões. Então, isso é o ideal. Mas quando eu tenho mais hemácia, qual é o risco? Tem um risco de isquemia. Que é a mesma coisa. Quando eu tenho uma megaloblástica, quando eu tenho uma hemácia muito grande, eu vou ter risco também de entupimento da mesma forma, ter risco de isquemia. Então, a maioria dos problemas estão, às vezes, no tamanho da hemácia e depois nas outras coisas que são importantes entender, para entender. O RDW, o CHCM, o CHM, esses dados ditos hematrimétricos, às vezes não são vistos pelos profissionais de saúde. Eles só olham basicamente hemoglobina e quantidade de hemácia. Isso não é padrão. Isso não é padrão de cuidado hematológico. Então, nós temos que pensar na nutrigenômica num foco de metabolismo equilibrado. Porque o gás carbônico, ele não só inflama, como ele contamina. Então, ele é tão forte que ele é capaz de matar, até sufocar a célula. E, ao mesmo tempo, provocar uma série de problemas no corpo. Então, primeiro ponto que a gente tem que pensar é, como eu disse ontem, um carro, não adianta você pensar num carro bonito, lindo, maravilhoso, e motor de primeira, se a roda dele não está funcionando.
As 4 rodas têm que estar boa, pneu bom, rolamento bom, porque senão ele não vai andar. Então, a mesma forma, se você quer ter saúde, pense no seu hemograma, pense no seu leucograma, pense no seu sistema circulatório. Porque ele é o ponto-chave para qualquer ser humano, para qualquer indivíduo vivo, para qualquer animal. Se o sangue não está bem, a pessoa não vai estar boa. E metabolismo, em primeira mão, nós temos que pensar, ler e entender um hemograma e um leucograma. Se não entendemos isto, fica difícil a gente corrigir as coisas. O metabolismo é muito importante focar no todo, no processo circulatório. Era isso. Maravilha, maravilha. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Na verdade, tem uma... O Rodrigo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Ele falou aqui da folha de chuchu. É muito nutritiva e ninguém dá bola. É verdade. Sim. É verdade. Com certeza. De pergunta, por enquanto, tem isso aqui. Ok, então eu deixo com Shirlene agora para que ela possa esclarecer algumas coisas super importantes para a gente. Com a palavra, Shirlene, então. Não, é exatamente o que o Dr. Denival conversou hoje, né? Aqui, no meu caso, trabalhando dentro, representando a Origo, né? O que a gente traz como ferramenta realmente é essa parte metabolômica, né? Justamente olhando para o metabolismo, que está funcional no organismo, né? Você tem a predisposição genética, né? Como o doutor Denival falou, você pode silenciar isso ou ativar essa predisposição genética. E a metabolômica, ela traz a informação de como isso tem funcionado no organismo, né? Existem 3 fatores que influenciam o metabolismo, que é o gene, né, que relaciona aí, expressa a enzima que vai trabalhar em cima daquele metabolismo, o nutriente, que ele pode ser suplementado ou através de uma dieta, e o cofator, que, por exemplo, pode ser uma vitamina B12, B6, enfim. E dentro da metabolômica, a gente precisa entender esse processo, né, para saber se existe algo que precisa ser corrigido dentro desse processo, né, que pode ser, como eu falei, uma falta de nutrientes, uma falta de cofator, ou um excesso também, porque as pessoas elas se suplementam achando que o excesso é bom, o excesso não é bom, né? Aí também tem isso, então você consegue ver o que realmente ali é necessário para aquela via funcionar perfeitamente, né? E a questão da genética, né? Que pode ser também influenciado por fatores epigenéticos, né? Que é o meio influenciando aí o funcionamento dessas enzimas. Então, a metabolômica, ela veio, né? Ela vem aí para justamente trazer essas informações que vão auxiliar, né, e agregar na conduta desses profissionais que trabalham com, né, visando aí a medicina personalizada, né, a nutrição personalizada. Então, eu conheci a metabolômica na Origo, né, o meu CEO, o Jorge Malagoli, ele me apresentou a metabolômica, ele entende muito e todos os dias ele acaba ensinando um pouquinho mais pra gente, né, que trabalha junto com ele. E eu tô apaixonada pela metabolômica. Apaixonada. Eu tenho muito que estudar ainda. Estou iniciando os estudos e recentemente, né, a gente incluiu no nosso portfólio o metabolismo, o perfil metabólico hormonal, e eu comecei a estudar agora. Eu falei, gente, isso aqui salva vidas. Isso aqui é sensacional você saber, porque o hormônio, nossa, ele está envolvido em tudo, principalmente mulheres que estão entrando ou que está na menopausa, né? E aquilo ali pode ajudar tanto, pode agregar tanto você saber
como o doutor Deneval comentou, né, da questão do estrogênio, que gera aí, aumenta a probabilidade de desenvolver câncer, câncer de mama, câncer de ovário, e você entender essas vias, né, se elas estão em equilíbrio ou não, para tratar esse paciente, olha que sensacional, né? Olha que bacana, né? Então, é muito legal profissionais assim como o Dr. Deneval que busca essas ferramentas para trazer, né, para dentro de suas condutas, né, para trabalhar em cima disso, para ajudar, para auxiliar aí o paciente nisso, né? E antes de vir para a Origo, eu trabalhava com testes, foi assim que eu conheci o Dr. Deneval, era com testes genéticos, de nutrigenéticas e principalmente envolvida aí com a queda capilar, com a alopecia e tal. E aí eu não sabia nada da metabolômica, e aí era somente a questão genética, a minha formação em biologia molecular, mais que a parte técnica mesmo. E quando eu migrei, eu falei, gente, eu me encontrei, já sei o que eu quero, já sei o que eu vou estudar. E eu tô engateando ainda, né? Tô começando, mas é muito bom. É gostoso, assim, você trabalhar sabendo que vai fazer a diferença ali para o paciente, né? E é muito bacana isso. E é ótimo ter parceiros, assim, como o Dr. Deneval, nesse sentido, que tem essa visão mais abrangente, né? De trazer aí novidades, trazer ferramentas aí para as suas condutas aí. Acho que queria, né, falar com relação a tudo que o Dr. Deneval falou, da importância da metabolômica aí na conduta dos profissionais. Maravilha, maravilha. Doutora Deneval, mais alguma coisa a falar? A gente está chegando no são já 21h51, mas fique à vontade se quiser falar mais, a casa é nossa. Não, da minha parte, acho que tem muitas coisas ainda, nós vamos ter os próximos, e aí a gente vai falar um pouco de nutrição, um pouco da série de coisas. Para mim, o que a Shirlene colocou é super importante pensar naquele quadro, porque uma das coisas que eu faço às vezes, tem que retirar. Eu sou mais a favor daquele início, você retirar, mudar os alimentos, né? Ir para novos caminhos. E essa mudança, às vezes, a pessoa sofre um pouco, como é que diz? Ficam sem felicidade, ou seja, se atrapalham, ficam tristes, ficam chateadas, porque tem que, eu não posso isso, não posso aquilo. Então, realmente é complicado. Então, fazer um teste mais detalhado no início ajuda a começar mais livre. Mas ele é importante para fazer isso pós o tratamento também. Ou seja, aquelas pessoas que obtiveram um equilíbrio, é importante fazer os testes para ver como ficam. Faz sem o teste? Faz, mas você tem que retirar muitas coisas. Por exemplo, o que é que eu faço? A minha conduta, eu faço o quê? Eu retiro os alimentos ditos com agrotóxicos, ou seja, com defensivos agrícolas, a maioria. Retiro, na maioria das vezes, as brássicas, que são as derivadas aí de couve, rúcula, repolho, alface. Retiro isso tudo. Por quê? Porque tem um bioativo lá dentro dessa família, que é a progoitrina, e essa substância, ela afeta diretamente a tireoide. Então, a tireoide ela tem uma correlação muito grande com o metabolismo. Então, não é somente o TSH, o T3, T4, mas sim é importante avaliar os anticorpos, o anti-TPO, que é o antiperoxidase, e o anti-tireoglobulina, que também fazem parte desse processo. E, às vezes, o que acontece? Às vezes passa, por exemplo, um T3 baixo também pode provocar efeitos no metabolismo. Então, no primeiro momento, retirar esses alimentos, às vezes a pessoa sofre um pouco, mas é fundamental retirar os alimentos e melhorar, e depois ir inserindo. A recomendação que eu faço é sempre essa. Você melhorou, agora você insira um no mês e vê os exames se houve a reação, se retornou o problema. Se retornou o problema e o exame constou que pelo menos houve alteração, você tem que realmente ficar sem esse alimento.
Com esses exames de metabolômica e de desbiose e outros, você tem mais segurança para você saber se aquele alimento está alterando a sua microbiota ou não. Porque toda a questão nutricional, ela interfere, toda a situação nutricional interfere na maioria dos metabólitos. E esses metabólitos, que são base inicial para a energia, ela depende muito do fígado. Então, a maioria dos processos que acontecem no fígado depende também do meio, porque o fígado ele interfere, ele está relacionado à questão emocional, ao humor. Então, ele está relacionado aos efeitos. Então, a pessoa que está por um nível de estresse, ele às vezes, mesmo que ele esteja comendo alimentos saudáveis, mas ele está sob efeito de uma energia que não faz o metabolismo adequado. E por isso a importância de fazer um exame desse, porque lá na urina vai saber se esse metabolismo aconteceu ou não. Ah, mas fulano só come natural. Entendeu? Não é bem assim. Então não adianta pensar só em comer natural, mas tem que pensar como está o corpo. Perfeito. Como já dizia Hipócrates, né? Faça do alimento o seu remédio e não do remédio o seu alimento. Exatamente. Né? Essa frase clássica aí. Então, eu acho que é com essas últimas palavras aí que a gente vai encerrando aqui o nosso segundo dia de workshop. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Nerval. Muito obrigado, Shirlene. E amanhã não. A gente se eu não me engano, na segunda-feira a gente dá continuidade, né? Na segunda-feira a gente dá continuidade. Né? E obrigado a todos que participaram até agora também. Lembre aí o tópico de segunda, para nós. Perdão. Alterações fisiometabólicas que podem conduzir a doenças. Alterações de doenças provocadas pelo meio adaptativo. Muito legal. Autismo, Parkinson, Alzheimer, Crohn e estudos de casos e recomendações, como sempre. Então, segunda-feira nós vamos falar muito de alimentação, muito de alimento, muito de alteração. Então, agora a genética já ficou bem clara, algumas coisas já ficou mais compreensível. Mas segunda-feira nós vamos falar disso tudo aí, de tudo o que for possível. Eu gostaria de agradecer, muito obrigada pelo convite, doutor Danival. Muito obrigada, Alex. Sensacional vocês estarem realizando esse trabalho. Parabéns. Obrigado, pessoal aí que assistiu a gente hoje. Estou muito contente, viu? Muito obrigada mesmo. Maravilha. Apareça mais vezes. Pois é. Obrigada. Quero a sua participação mais outras vezes, com certeza. E, assim, uma outra coisa que nós precisamos debater muito é a questão das alergias e intolerâncias, que hoje seria, assim, o momento para falarmos um pouco, mas, infelizmente, o assunto de exames laboratoriais, isso tudo acaba sendo mais amplo, e não deu para a gente falar da intolerância. Mas na segunda-feira, a intolerância, tudo isso aí vai estar trabalhado. Maravilha, então. Então, pessoal, até segunda-feira. Obrigado a todos e até o próximo encontro. Obrigado. Até mais. Tchau, valeu, obrigado.